Valendo. Tá. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à última aula de revisão do cursinho alternativo. Eu sou o professor Diego Nonato e, juntamente com o Adalberto Fonseca, nós vamos apresentar a parte de física do aulão de hoje e o professor Luiz Amaral irá apresentar a parte de matemática, do aulão de hoje. Beleza? E aqui eu gostaria de fazer um disclaimer do cursinho alternativo. Eles deixaram física e matemática para a última aula, cara. As mais difíceis. Pô, cursinho alternativo. Mas enfim, as mais difíceis você tem que revisar mais. Beleza? Então, eu vou passar para o meu colega Adalberto para ele começar a aula de hoje. Beleza? Então, arrocha aí, Adalberto. Fala galera, e aí, boa tarde, só na manhã vocês aí. Bom, agora a parada é o seguinte, né? Ontem o bagulho foi com a química, hoje é com a matemática, né? O negócio. Agora vamos lá. Bom, me reapresentando, né? Sou Adalberto e vou iniciar com vocês aqui sobre o conceito de velocidade. Bom, o que é a velocidade, né? Que a gente vê no nosso cotidiano. A velocidade, ela é o quê? Quando eu vou ter uma variação de espaço em um certo intervalo de tempo, né? Como eu vejo aqui, por exemplo, né? Aqui nesse GIF, o pessoal tudo correndo, né? Ou seja, vai ter uma variação de espaço, um certo intervalo de tempo, né? Você deve ver aqui a menina caindo, olha aqui, né? É bem feito. Enfim, ou seja, é isso que caracteriza a velocidade, ok? E quando a gente fala em velocidade, que é a variação do espaço, do tempo, onde a velocidade ela vai ser tangencial à trajetória, ela é o quê? Medida em metros por segundo, tá ok, gente? Metros por segundo é a velocidade. A gente tem que ficar atento na unidade, por quê? Às vezes tem questões que chegam dando a velocidade em quilômetros por hora, né? Mas só que a gente tem que transformar para metros por segundo. E como é que eu faço para transformar quilômetros por hora para metros por segundo? Eu divido por 3,6, né? E também, claro, né, se eu quiser transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 0,6. Bom, no MRU, essa equação que a gente está vendo aqui nesse slide, no caso, é a função horária no MRU, ok? Lá no MRU, movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante, tal, que a gente estudou lá na cinemática, que a velocidade é constante, a minha aceleração é zero, né? Isso mesmo. E a gente tem aqui a função horária do MRU, onde esse S ele é o espaço final, onde igual esse S tracinho aí, tracejado, é o espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo, ok? Que a gente fala lá, né, que é a equação de sorvete, né, onde a velocidade, a unidade no sistema internacional é em metros, a posição, né, é dada em metros e o tempo em segundo, tudo lá aonde? O sistema internacional de unidades. Pode passar, por favor. Aqui nós vamos ver um gráfico, né? Movimento progressivo e movimento retrógrado. Quando a gente olhou lá na função horária que a gente acabou de ver, aí eu faço uma pergunta para vocês. Pode retornar, por favor, Diego? Por favor, por favor. Muito obrigado. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Essa equação que eu estou vendo, será que é uma equação do primeiro grau ou do segundo grau? Uma pergunta. Ó, gente. Estão tímidos, né? Alguém mais aí? Alguém mais? Tá achando aí que é primeiro grau? De rochar mesmo, tá doido? É função do primeiro grau, ou seja, é como a gente vê aqui o grau 1, né? Pode voltar, pode ir lá, prosseguir. Bom, como é a função do primeiro grau, né? O nosso professor de matemática vai falar isso com detalhes, bem bonitinho. No caso, dando um spoiler, a função do primeiro grau, né? Eu tenho como o gráfico vai ser o quê? Uma reta,
ok? Uma reta. Bom, nesse caso, a gente vai ter dois tipos de movimento. Um onde o movimento vai ser progressivo e outro vai ser um movimento retrógrado. Ah, mas o que seria esse movimento progressivo? Olha só, lá na função do primeiro grau, quando lá o meu coeficiente angular, que ele vai falar, quando a função do primeiro grau, o coeficiente angular é maior do que zero, eu vou ter uma reta crescente. E aqui é o que acontece. Como eu tenho a velocidade vai ser maior do que zero, né, no movimento progressivo, eu vou ter uma reta crescente voltada para cima, ok? E aqui, no caso, no movimento retrógrado, como a minha velocidade for menor do que zero, eu vou ter o quê? Uma reta decrescente, ok? Ah, mas o que seria movimento progressivo e o que seria o movimento retrógrado? Bom, movimento progressivo significa quando o móvel ele segue no sentido a favor da trajetória. Adalberto, professor mais lindo que tem, como seria esse sentido a favor da trajetória? A gente vê que, né, no caso nas estradas, na pista existe o quê? O marco de 0 km, 1 km, 2 km, 3 km e assim vai, né? Bom, o que seria esse sentido a favor da trajetória? É quando eu vou no sentido crescente da trajetória. Ou seja, eu vou passar de 0 km a 1 km a 2 e assim substantivamente. Ok? Então significa que eu estou indo o quê? No sentido a favor da trajetória, sentido crescente da trajetória. Ok? Então, nesse caso, eu digo que o movimento é progressivo. Movimento retrógrado é quando já estou indo no sentido contrário à trajetória. Ok? É quando eu tenho 0 km, 2 km, 2 km, eu já estou retornando. Então, estou no sentido contrário. E eu chamo para movimento retrógrado. Repetindo, como é uma função do primeiro grau, eu vou ter uma reta, tá ok? No caso da velocidade maior do que zero, significa que a reta ela vai ser crescente, ok? E a velocidade menor que zero vai ser uma reta decrescente. Ah, e essa reta aqui que a gente está vendo, né? É a velocidade constante do MRU. Onde, quando eu tenho a velocidade por um tempo, ela vai ser sempre constante. Sempre vai ser igual, ok? Sempre a velocidade vai ser igual. Ou seja, você pega um espaço percorrido em um certo intervalo de tempo, ou seja, a cada espaço percorrido em certo intervalo de tempo, a velocidade sempre vai ser igual, ok? Sempre vai ser a mesma. Deu para entender? Pode passar, por favor. Aí é que a gente vai falar sobre aceleração. Aceleração. Eu já estava ficando até vontade de... Mas, enfim. Aceleração, diferente da velocidade. Aceleração, o que é aceleração? Aceleração, ela é o quê? A variação da velocidade em um certo intervalo de tempo. Ou seja, aceleração, ela vai, para a aceleração existir, ela vai depender o quê? Da variação da minha velocidade. Como a gente vê, por exemplo, esse carro, ele vai correndo, né? Aí numa hora que tem dificuldade nos dois carros, né? O que aconteceu aí? Nesse caso, ele vai ter que o quê? Desacelerar. É daí que a gente vai caracterizar logo demais o movimento, que é o movimento acelerado e o movimento retardado. Pode passar, por favor. Muito obrigado. Bom, aqui no caso, eu vou ver aqui a função horária do MRU, ok? Que a função horária do MRU é espaço final igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E aqui, no caso, eu vou ter a função horária da velocidade, onde eu vou ter velocidade final igual a velocidade inicial, mais aceleração, vezes o tempo. Bom, a gente dando uma olhadinha aqui nessas duas equações, claro, que elas têm em comum, que elas têm aceleração, né? Ou seja, então são equações do MRUV, né? Movimento retilíneo uniformemente variável, ok? E elas vão ter dependência da aceleração, sendo que essa minha equação, essa minha função horária do meu MRUV, eu já vou ter o quê? Será se o meu gráfico vai ser uma reta ou uma parábola? O que é que vocês me dizem sobre isso? Valendo um chocolate.
Ou então, Já quer biscoitar, é, Adalberto? ou alguém mais, valendo um selo gavião de qualidade. É uma reta parábola. Boa, muito bem. É uma parábola. Mas por que o meu gráfico vai ser uma parábola? Porque, como eu tenho uma equação, vai ser já de segundo grau, o gráfico da equação de segundo grau vai ser uma parábola. Ok? Pode passar, por favor. Bom, a gente vai ver esse gráfico que é da velocidade de função do tempo. Ok? Bom, nesse caso, a gente vai olhar o quê? Que como lá na velocidade em função do tempo, no MRUV, é uma função do primeiro grau, né? A função do primeiro grau vai ser uma reta, ok? Então, como vai ser uma reta, aqui a reta, o gráfico vai ser uma reta. Então, aceleração maior do que zero, eu vou ter o quê? Uma reta voltada para cima. Ai, mas... Bom, eu vou ter uma reta voltada para cima. E como esse meu outro gráfico eu tenho aceleração menor do que zero, eu vou ter meu gráfico voltado para baixo, a minha reta voltada para baixo. Ok? No caso, essa que é a relação, né, do gráfico em velocidade e questão do tempo. Pode passar, por favor? Muito obrigado. Bom, nesse caso, a gente vai ver o que é aceleração constante. Aceleração constante é quando a velocidade em questão do tempo ela não varia. Ou seja, a aceleração vai ser maior do que zero, é como a gente está vendo aqui, vamos dizer assim, nesse eixo positivo aqui do gráfico, significa que a aceleração ela vai ser positiva. Quando a gente olha aqui nesse plano cartesiano, aqui no sentido para cima é o positivo, né? Então significa que a aceleração vai ser positiva, quando eu falo matematicamente. E aqui para baixo, né, aqui já no lado negativo desse gráfico, a aceleração já vai ser negativa. Okay? Menor do que zero, perdão. Menor do que zero, tá? Ou seja, a aceleração aqui vai ser qualquer valor, mesmo ela sendo constante, a aceleração vai ter um valor positivo. Qualquer valor positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Desde que seja um positivo. Diferente da aceleração menor do que zero. Por mais que ela seja constante. Vai ter qualquer valor que vai ser menor do que zero. Ok? Pode passar, por favor. Bom, nesse caso, a gente vai ter movimento acelerado e movimento retardado. Olha aqui no movimento acelerado. A gente olha lá na função aqui, lá naquela função e tal, quando a gente vê o gráfico que é uma parábola, aí a gente vê aqui, olha aqui o gráfico voltado com a concavidade para cima. Todo gráfico que é voltado com a concavidade voltada para cima, o meu Y sempre vai ser positivo, ou seja, a minha aceleração vai ser positiva. Quando eu tenho o quê? No caso, o gráfico com a concavidade voltada para cima. Ok? A aceleração vai ser positiva. Olha, até a fórmula de sorriso aqui. Tá vendo aqui a de sorriso? Então, significa que é positivo, né? E a gente olha aqui, esse outro gráfico, movimento retardado, que é o quê? Movimento retardado significa que a concavidade está voltada para baixo. Então, como eu tenho a concavidade voltada para baixo, olha o semblante triste do gráfico, que significa que é o quê? Negativo, o Y é menor do que zero. Bom, eu conceituando movimento acelerado, significa que eu digo que é quando aceleração e velocidade têm sinais opostos. Por exemplo, se a aceleração for maior do que zero e a minha velocidade menor do que zero, sentidos opostos, eu digo que o meu movimento ele é o quê? Acelerado. Não, retardado, perdão. Se eu digo aqui que a minha aceleração e a minha velocidade têm o mesmo sinal, significa que eles são acelerados. Ok? Como, por exemplo, aí tá dando para entender, gente? Estão conseguindo entender? Alguma dúvida? Uma pergunta, me deixe no claro.
Tá dando para entender, gente? Qualquer dúvida, tá bom? Podem perguntar. Bom, estamos aqui para isso. Já é de rocha, ok? Então, nesse caso, o movimento acelerado significa o quê? Que a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Okay? O movimento retardado vai significar o quê? Quando velocidade e aceleração são sinais opostos. Ok? Nesse caso, a gente pode até fazer uma relaçãozinha para pegar esse movimento acelerado aqui. Bora fazer uma análise gráfica desse movimento acelerado. Olha só, a parada é o seguinte. Olha de onde parte aqui o objeto. Tá ok? Aí a gente olha aqui no vértice da parábola. Ó. Aí o objeto ele vai descendo. Ó. Vai descendo. Então, nesse caso aqui, eu vou tendo uma função decrescente. Ok? Se eu tenho uma função decrescente até aqui do vértice da minha parábola, né? Se eu tenho uma função decrescente, a minha velocidade vai ser o quê? Menor que zero. Ok? Menor que zero. Tá, beleza. Só que aqui nesse meu vértice da minha parábola, a parada é a seguinte. A minha velocidade vai ter igual a zero aqui nesse vértice. Tu sabe por quê? Porque o objeto ele parou. Ele parou. Aqui nesse vértice ele parou até ele retornar. Aí o que vai acontecer? Já vai ter uma função onde a minha velocidade já vai ser maior do que zero. É isso mesmo. Então, olha só. Nesse caso, quando a minha função é decrescente, até chegar aqui no vértice da minha parábola, né, a minha velocidade é menor do que zero. Como a aceleração é maior do que zero, e tem sentido oposto, o babado é o seguinte, a parada significa que eu vou ter um movimento o quê? Retardado. Ok? Porém, entretanto, contudo, todavia, quando ele atinge aqui o vértice da minha parábola, a minha velocidade vai ser o quê? Igual a zero. Porque o objeto parou. Então, se parou, não tem velocidade, né? Que, por sua vez, aí ele já vai retornar ao movimento, né? Só que em sentido contrário, né? Por exemplo, o móvel está correndo lá, está 1000 graus, está desacelerando, está diminuindo a velocidade e tal, ele parou e ele pode dar ré, por exemplo, vamos supor. Aí o que acontece? Aqui já vou ter uma função crescente após esse vértice da parábola, onde a minha velocidade vai ser igual a zero e a aceleração maior que zero. Aqui eu já vou ter o quê? Um movimento acelerado, ok? E assim também, quando eu pego esse gráfico desse movimento retardado, também a análise é a mesma, né? Ou seja, tanto no movimento acelerado, no movimento retardado, quando eu pego bem no vértice da minha parábola, aqui nesse ponto, isso, nesse vértice da minha parábola, significa que a minha velocidade é igual a zero. Aqui nesse ponto. Até aí deu para entender, gente? Alguma dúvida? Então, pode passar. Agora o meu amigo Diego vai dar uma resolvida em questão e tal. Bom, tá, mete ficha, meu amigo. Beleza. É nóis. Tá. Pois bem, o Gavião, agora, depois dessa introdução ao movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, agora ele retornou para o ringue agora. Vamos deixar ele descansar lá agora, beleza? E aqui entra o Diegão fazendo exercícios com vocês, para vocês ficarem preparados para o Enem, beleza? Então vamos lá para o exercício número 1. Enem 2012. Para melhorar a mobilidade urbana da rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço
e reduz sua velocidade com desaceleração constante até o final, até o trecho final, até parar. Qual é o gráfico de posição, eixo vertical, em função do tempo, e, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Pois bem, como eu sei que vocês estudaram pra cacete ao longo desse ano todinho, e eu sei que vocês são muito bem, são muito bom aluno, posso dizer, eu vou dar para vocês. Quantos minutos eu dou para vocês? Eu vou dar uns 3 minutos para vocês resolverem essa questão. Beleza? Tudo bem, 3? Tá tudo bem, 3 minutos para vocês fazerem essa questão? Ai. Tá bom. Então, vocês vão ter 3 minutos para resolver essa questão. Então, valendo! Ah, sim, eu esqueci da musiquinha do Celso Portiolli. Uba, 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 é. Uba, 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 é. Uba, 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 é. Uba, 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 é. Meu Deus. Não pode colocar música mais em vídeo do YouTube, né? Senão leva strike, né? Tá bom. Deu tempo, 3 minutos. Bora ver o que vocês responderam aqui. C. Lendo direito agora, fiquei em dúvida entre A e C. C. A. A. Tá. Vocês estão entre A e a C, né? Então, bora ver qual a alternativa correta aqui. A alternativa correta é a letra C. Agora, bora entender por que a alternativa correta é a letra C. Beleza?
Bora ver cada uma das alternativas, começando pela letra A. A letra A gente pode ver que essa primeira parte do gráfico, ele é um gráfico, de aceleração, né? Porque é uma parábola. E aqui a gente consegue ver que essa concavidade ela está para baixo. E como a gente viu aqui na parte do Adalberto, quando a concavidade está para baixo... Ah, não! Concavidade para cima, perdão. Quando a concavidade está para cima, significa dizer que a aceleração é positiva. E aqui no texto ele diz... a locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo. Ou seja, ela começa o seu movimento com aceleração constante. Ou seja, a aceleração dela é positiva. Porém, o problema da letra A é o segundo trecho. Bora ler aqui o texto. Mantenha a velocidade constante por 1/3. Opa, pera lá. Ele diz que aqui nesse segundo trecho, o trem ele vai permanecer com velocidade constante, né? Mas esse aqui é um gráfico de posição por tempo. E qual era o gráfico da velocidade constante em relação à posição e o tempo? Bora ver aqui. Quando eu estou pegando um gráfico de posição e tempo e considerando que a velocidade é constante, esse gráfico é uma reta. Eu acho que vocês se confundiram, porque esse gráfico aqui da direita, ele não é um gráfico de posição por tempo. Ele é um gráfico de velocidade por tempo. Beleza? E esse gráfico aqui é um gráfico de posição por tempo. Ou seja, quando a velocidade é constante, no gráfico de posição e tempo, ele é representado por uma reta para cima, uma reta diagonal para cima. E é por causa disso que a letra A está errada. Beleza? Tá. O erro da letra B é que nesse primeiro trecho aqui, isso aqui, esse gráfico, ele não é uma parábola, ele está mais para uma reta. E por isso que a letra B está errada. Letra D, o mesmo erro da letra A. Olha só, esse gráfico aqui do segundo trecho, ele é uma reta na horizontal, ele não é uma reta na diagonal. Beleza? E esse gráfico da letra E, ele também possui o mesmo erro da letra B e da letra A. Ou seja, o gráfico do segundo trecho, ele é uma reta na horizontal e não uma reta na diagonal. Logo, excluindo todas essas alternativas aqui, a que está mais correta é a letra C. Porque o primeiro gráfico é uma concavidade para cima, o segundo é uma reta diagonal para cima, e o terceiro é uma concavidade para baixo. Tudo bem? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Por que vocês colocaram essa cara de palhaço? Oh, meu Deus do céu, não precisa. Errar aqui, tudo bem. Agora, errar no Enem, não. É só para aprender. Calma. Vocês possuem alguma dúvida a respeito dessa questão aqui? Que acabamos de fazer? Não? Tá. Então, vou dar prosseguimento à resolução dos exercícios aqui. Enem 2012. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora.
e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário, em horas, para a realização da entrega? A. 0,7 horas. B. 1,4 horas. C. 1,5 horas. D. 2 horas. E. 3 horas. Sem querer dar muitos spoilers, mas já dando um spoiler, essa questão aqui é mel na chupeta. Beleza? É muito fácil. Tudo bem? Então, por causa disso, e eu sei que vocês são alunos muito bons, eu vou dar para vocês 2 minutos para resolver essa questão. Beleza? Então, valendo! Enquanto isso, vou pegar uma aguinha aqui. Voltei. E deu tempo. Bora ver qual alternativa vocês escolheram. Corri Mascarenhas. Falou de mim, foi? Acho que C. 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 Ninguém vai me enganar na leitura do enunciado. Onde o vídeo vai estar gravado? Ele vai estar gravado no canal do YouTube do Cursinho Alternativo. Tudo bem? Eu acho que ele já vai estar disponível a partir de amanhã. Beleza? Tá. Então, vamos ver qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. É igual, vocês são muito bons, galera. Caraca! Eu disse que era mel na chupeta. Eu disse que vocês iam acertar. Eu confio em vocês. Vocês são muito bons. Agora, bora ver por que a alternativa correta é a letra C. Pois bem, ele diz aqui nessa questão que o caminho entre a loja e o local de entrega, ele tem 2 trechos. O primeiro trecho é de 80 km. E o segundo trecho é de 60 km. E no primeiro trecho, o caminhão ele vai percorrer, ele vai ter uma velocidade de 80 km por hora. Ora, se o caminhão possui uma velocidade de 80 km por hora, então quer dizer que ele vai percorrer 80 km em
1 hora. Tudo bem? E aí existe o segundo trecho. O segundo trecho ele possui 60 quilômetros. E a velocidade do caminhão vai ser 120 quilômetros por hora. Espera lá. O caminhão ele possui uma velocidade de 120 quilômetros por hora. E ele tem que percorrer uma distância de 60 quilômetros. Eu sei que vocês são muito espertos e vocês deduziram isso de primeira. Ora, pera lá. 120 quilômetros é o dobro de 60 quilômetros. Ou seja, se ele faz 120 quilômetros em 1 hora, então ele vai fazer 60 quilômetros na metade de 1 hora. Ele vai fazer 60 quilômetros em 0,5 horas. E aí basta somar. Bom, ele fez 1 hora no primeiro trecho e 0,5 horas no segundo. 1 mais 0,5 é 1,5 horas. Beleza? Eu sei que vocês iam acertar. Vocês são muito bons. Vocês são feras, cara. E aqui nós vamos para a última questão de física de hoje. Enem PPL 2013. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 quilômetros por hora, sem receber uma multa, é de A. 0,05 segundos. B. 11,1 segundos. C. 0,18 segundos. D. 22,2 segundos. E. 0,50, quer dizer, 0,5 segundos. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. Tentem o máximo possível não utilizarem calculadora. Por quê? Porque no dia do Enem não vai ter calculadora. Beleza? Tentem fazer as contas dessa questão na mão. Beleza? E eu vou dar para vocês 3 minutos para responder essa questão. Beleza? Então, valendo!
E deu o tempo. Bora ver o que vocês escolheram aqui? Vocês escolheram E, C, C, P, C. Então, vamos ver qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C, 0,18 segundos. Até parece que o professor Diego só escolheu a letra C, para vocês terem alguma alternativa lá também. Enfim, bora ver por que a alternativa C é a alternativa correta. Tá. Aqui, para resolver essa questão, nós vamos considerar que o carro ele está andando em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a sua velocidade ela não varia. O carro ele não tem aceleração, ele só tem velocidade. Beleza? Opa, pera lá. Se o carro ele está em movimento retilíneo uniforme, então eu vou usar a seguinte equação, a equação do sorvete. S é igual a S' mais VT. Beleza? E aqui, o enunciado da questão pede para a gente encontrar o tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar a lombada eletrônica, sem tomar multa. E aqui a gente vai fazer uma jogada algébrica, na qual esse T ele vai ser igual a S menos S', tudo isso dividido pela velocidade. E vamos considerar também que o carro ele estava em repouso, ou seja, ele começou na posição inicial 0 metros. Tudo bem? Aqui na questão, ele diz que a distância entre os dois sensores é de 2 metros. Ou seja, a posição final do carro vai ser de 2 metros. E ele diz que a velocidade desse carro vai ser 40 km por hora. Entretanto, olha só, ele está dando a nossa posição final em metros. E ele quer a nossa resposta em segundos. Então, a gente vai ter que converter quilômetro por hora para metro por segundo. Beleza? Como é que a gente faz isso? Toda vez que vocês virem a expressão quilômetro, nada mais quer dizer do que 1000, beleza? Então a gente vai multiplicar esse 40 por 1000. Tudo bem? No caso, 40.000 metros. E a hora? Uma hora é 60 minutos. E um minuto é igual a 60 segundos. Ou seja, uma hora é igual a 3.600 segundos. E aqui, fazendo essa divisão, a gente encontra que a velocidade que esse carro vai percorrer em metros por segundo é aproximadamente 11 metros por segundo. Beleza? E aqui a gente vai substituir esses dados na expressão aqui de cima. T, então, vai ser igual a 2 dividido por 11. E fazendo essa divisão, o tempo ele vai ser aproximadamente de 0,18 segundos. Tudo bem? Alguma dúvida nessa questão? C de chute? Eu vou nascer também, eu fiz a conta. Tudo bem, tudo bem. Vocês têm alguma dúvida a respeito dessa questão que acabamos de fazer? Oi? Hello? Não? Tudo bem, então. Luiz? Luiz? Diga lá. É para passar a apresentação para ti, né? Isso mesmo. Tá. Então, vou parar a apresentação por aqui. E eu vou passar agora pro novo papai aí,
o Luiz Amaral aqui. Tudo bem? Beleza, beleza. Um salve aí a todos. Aqueles que eu não dei, sejam bem-vindos aí ao nosso aulão, tá certo? Eu espero que todos vocês tenham compreendido de forma clara aí as explicações dos professores de física e serviu para contribuir aí de forma significativa para a tua prova, que é neste domingo. Beleza? Uma prova importante também. É importante também que você não desanime, haja vista que você, né, vai ter dificuldade, certamente, porque são 45 questões de matemática, e você vai ainda ver aproximadamente 15 questões de física. Então, não se assuste com as questões, aparentemente são questões mais tranquilas, e a gente está aqui para contribuir da melhor forma possível. Então, assim, eu trouxe um conteúdo para você, né, com base em tudo aquilo que os outros professores, os dois professores que estão aqui com a gente, trouxeram. Então, a minha ideia, então, é alinhar e associar tudo o que eles falaram à linha aí da matemática. Perfeito? Então, não vai ser diferente do que ele vai falar. Eu vou falar de uma forma mais matematicamente falando e, e vou incluir também a parte da física aí e explicar, principalmente gráficos, a parte algébrica, a parte aritmética, que é extremamente importante para a tua prova. Perfeito? Então, eu vou apresentar aqui para você a continuação do que ele está apresentando. É a continuação aí do que ele está apresentando. Certifiquem se está aparecendo aí a apresentação. Vou apresentar aqui novamente, porque eu acho que não apareceu. Deixa eu ver, vamos ver agora. Apareceu? Conseguiu? Vocês estão conseguindo visualizar perfeitamente? Apareceu sim. Aqui já. Perfeito, galera. Então, assim, alinhado a tudo isso que eles disseram, eu vou falar um pouco sobre a função afim, né, que ela está dentro da tua competência 5, que é modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnicos científicas usando apresentações de algébra, representações algébricas. Então, modelar e resolver, modelar. O que é modelar? Você Luiz? Luiz? sim, professor. Você olhar ela e observar. Pode repetir? Porque travou. Estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Oi? Estão conseguindo me ouvir? Sim? Não estou conseguindo ouvir. Pode falar de novo? Sim, agora está conseguindo. Ah, perfeito. Então, modelar é você ler a questão e trazer ela, né, para um conteúdo aritmético, algébrico ou geométrico para dentro do teu problema. Né? E aí resolver é você ter conteúdo de fato, é você saber fazer matemática, tá certo? E aí você, claro, tem todas as noções, né, haja visto que você já estudou um pouquinho, tá bom? Então, a gente vai trabalhar a habilidade 19, 20 e 21, que é identificar em representações algébricas, que são os gráficos, principalmente. A gente vai interpretar esses gráficos e vai resolver esses gráficos e a modelagem que a gente acabou de falar. Perfeito? Olha, vamos entender um pouco mais sobre esses gráficos, né? A gente tem aqui gráficos que são crescentes. Como é que eu posso perceber isso? Olha lá, eu vou apontar aqui a seta e você pode acompanhar comigo, ó. Aqui você tem, ó, em preto, f de x igual a x. Vem aqui, ó, em preto, ó, f de x igual a x. Tá vendo? Significa que o meu A aqui é positivo. Só vale lembrar, né, que você tem uma lei da função afim, que é ax mais b, né? Ax mais b. Então, você tem um A aqui, ó, que equivale a 1, e o B, que equivale a 0.
Por isso que intercepta aqui, ó, na origem. Lembra que quando o B ele toca na origem, vou explicar com mais firmeza daqui a pouco. Então, só para te lembrar que o B ele intercepta aqui o eixo Y, né, que é o eixo vertical. Então, tocou no eixo Y, a tua reta tocou no eixo Y, ali eu já tenho o valor de B. Aqui, ó, na reta preta, você tem aí o, é, o intercepto no zero, ou seja, na origem. Significa que o B é zero, tá? Olha aqui em azul, você tem o mais um, significa que toca no mais um, tá bem aqui, ó. Viu? Olha aqui, ó. Aqui tocou no mais 5. Tocou no mais 5. Tá aqui, ó. A reta em laranja. A reta em vermelho, ó. Menos 3/2. Tá bem aqui, ó. Viram? Negativo. Percebe que aqui o eixo X, que é o eixo horizontal, ele vai dividir aqui a parte da vertical em para cima é positivo, né? Para baixo é negativo. Para a direita é positivo. Para a esquerda é negativo. Beleza? Acredito que deu para entender essa parte, pelo menos a análise desses gráficos, que são bem simples, inclusive. Tá? Vamos entender mais um pouco. Olha, isso aqui é um gráfico da física, por exemplo, né? Onde você tem aqui, né, no eixo vertical, né, a velocidade em metros por segundo. Aqui você tem no eixo X, que é o eixo das abscissas, você tem o tempo em segundos. Vamos analisar esse gráfico? E aí a galera da física já pode também tentar me ajudar de alguma forma, beleza? Então aqui, ó, esse gráfico aqui em velocidade, ele partiu, né? Aqui, ó, ele partiu com 6 metros por segundo, beleza? Ele partiu aqui em 6 metros por segundo e a sua velocidade ele foi aumentando e chegou a 12, né? Ele chegou a 12 metros por segundo em 3 segundos. Em 3 segundos. Então, você tem 6 12. Perfeito? Ele chegou a 12 metros por segundo em 3 segundos. Uma velocidade, né? Uma velocidade de 12 metros por segundo em 3 segundos. Manteve essa velocidade constante. Isso aqui, ó, isso aqui é uma função constante, aonde o meu A, né? O meu A aqui, nesse caso, é a taxa de variação, e aí daqui a pouco eu vou te explicar o que é isso com mais clareza. E aí, ó, em relação ao A, né, já que eu já comentei, o meu A nessa variação aqui, ó, ele é positiva, ela está crescendo, beleza? Aqui o meu A eu tenho que calcular, tá? Eu tenho que calcular o meu A. Percebe que ele vai permanecer constante. Eu não sei o valor dele, então a gente tem que calcular. E aqui eu sei que ele é negativo, tá? Eu sei que ele é negativo. Então, por que é negativo? Porque está decrescendo a velocidade, né? Daqui a pouco os professores de física falaram, né? E se eu não me engano, em movimento retrógrado, não foi isso? Alguma coisa do tipo. E aí daqui a pouco eles podem me ajudar em relação a isso. E aí a tua velocidade ele foi decrescendo, e isso em matemática, o A ele é negativo, e aí você entende que daqui de 12, numa velocidade, né, de 12 metros por segundo, ele caiu aqui, ó, para zero, né, ou seja, ele não tem velocidade em 9 segundos, ou seja, a velocidade dele foi decrescendo. E aí, quando chegou em 9 segundos, a velocidade dele foi igual a zero, né? E aqui, né, você tem uma queda na velocidade, positivo? Então, professores de física, vocês querem comentar mais alguma coisa a respeito do gráfico? Bom, como acabamos de falar, né? Que no caso, quando é uma função crescente, no caso a gente está vendo aí graficamente a função da velocidade pelo tempo, que no caso analisamos aí a aceleração, né? Como vemos uma reta crescente, né? No caso nesse instante, quando o objeto ele parte, que uma velocidade de 6 metros por segundo, né? Está vendo uma função crescente. Logo, a gente vê que a aceleração ela vai ser maior do que zero, né? E diante disso, a gente vê que quando a gente for calcular a aceleração do instante do tempo de 3 a 6 segundos, a aceleração ela vai ser constante, né? Ou seja, vai ter o mesmo valor, que no caso é aceleração velocidade pelo tempo, quando eu for
Cara, dividir isso vai dar, no caso, o 4. mesmo valor. Aí, no caso aqui, vamos ter também, a aceleração já vai decrescer devido à função ser decrescente. É isso. Algum comprimento, Diego? Diego? Falou o craque, cara. Ele arrochou aí. Ó, aprendi com você. Perfeito, perfeito. Obrigado, professores. Então, vamos dar continuidade? Então, aí a gente vai ter, ó, a gente vai ter a definição, né, galera? A gente vai ter a definição aqui, ó, f de x igual a x mais b, onde a e b pertence, onde a e b pertence aos reais, e a, ele tem que ser diferente de zero, né? Porque se o a for igual a zero, aqui eu vou ter uma função constante. Perfeito? Olha aí, ó, o valor do a, galera, ele é o nosso coeficiente angular, né? O professor acabou também de informar aí no momento das aulas dele, que ele é o coeficiente angular. Ou seja, ele vai dar aqui, ó, a crescente, né? Na medida em que eu vou aumentando a minha reta, meu gráfico vai, né, crescendo. Na medida que ele vai crescendo, né, o meu ângulo vai aumentando. Então, na medida que o ângulo aumenta, a tua reta também aumenta. Então, você vai ter aí uma taxa de variação. O que é essa taxa de variação? Nada mais é, olha lá, olha aqui a seta, ó, nada mais é do que a variação em y dividida pela variação em x. Professor, isso aqui é muito semelhante à fórmula lá da velocidade, não é não? Né? Delta S sobre delta T, velocidade média, é a mesma coisa, galera, é a mesma coisa. Olha lá, velocidade é espaço e o tempo. Então, o espaço está aqui no eixo y e o tempo está aqui no eixo x, né? A variação no espaço é o espaço que final menos o espaço inicial. Tá aqui, ó, YA menos YB. Da mesma forma, você vai ter aí, né, no tempo, o tempo final menos o tempo inicial, que vai estar aqui embaixo, que é no eixo X. Beleza, galera? Delta Y sobre delta X, delta S sobre delta T. É a mesma coisa, beleza? O A, claro, também vai te determinar, né, se a tua função, se a tua reta, ela vai ser crescente ou vai ser decrescente. A gente pode observar aqui, ó, que a gente tem que o A é positivo, ó, a tua reta ela é crescente, onde o A é negativo, a gente vai ter uma reta decrescente. Alguém aqui, porventura, tem alguma dúvida? Não? Perfeito. Se alguém tiver dúvida, por gentileza, se você tem, O Atlas possui uma dúvida. o que é o R ali na fórmula? Perfeito. Esse R é o conjunto dos números reais, né? Olha lá, o A e o B, ele pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, pode ser qualquer número, desde que o A seja diferente de zero. Ou seja, o B, ele pode ser qualquer número, desde que ele esteja dentro do conjunto dos números reais. Você sabe que os conjuntos, eles têm infinitos números. A gente tem os naturais, a gente tem os inteiros, a gente tem os decimais, a gente tem os racionais, a gente tem os irracionais e a gente vai ter os reais. Um pouco mais na frente a gente vai entender os complexos, mas esses complexos não caem na prova do Enem, tá? Então a gente vai entender apenas os números reais. Perfeito? Deu para entender? Deu para tirar dúvida? Então, vamos lá. A gente, vamos continuar aqui. Olha, a gente tem um outro gráfico aqui, agora de tabela, né? Eu estou te explicando aqui o tempo e o espaço, e o outro eu estou te mostrando a velocidade e o tempo. Você percebe que eu tô... Luiz, travou de novo teu áudio, tua câmera. Certamente aí vai ter uma questão relacionando aí a velocidade, o tempo, o espaço e tempo, alguma coisa do tipo, para você aí alinhar a interdisciplinaridade, beleza? Então, vamos olhar esse primeiro gráfico aí, essa primeira tabela, né?
A gente tem que o tempo, 1 hora, né, percorreu um espaço de 20 quilômetros. 2 horas, 40 quilômetros. 3 horas, 60. 5 horas, 100. Quanto foi percorrido aí em 4 horas? Rápido, galera. 4 horas. Quantos quilômetros? Rápido, vai. Em 4 horas, quantos quilômetros? Os professores não vão dizer. 80. Rápido, fácil. Por que você disse 80? Primeiro, você percebeu duas coisas. Uma, a proporcionalidade. É essencial a gente entender que a cada hora que passa está aumentando em 20 quilômetros. Outra, você acabou de entender que aqui existe, né, a progressão aritmética. Olha lá, a progressão aritmética. Você está percebendo que o espaço está indo de 20 em 20. Olha a tua razão. A razão aqui de 20 em 20, né? Razão de 20 em 20. Você tem aí o que a gente chama de padrão. Olha, não esquece essa palavra. Padrão, linearidade, vai puxar para a gente regra de 3. Vai puxar para a gente progressão aritmética. Então, se você souber aquelas fórmulas da progressão, né, da equação geral, da PA, você vai conseguir entender e calcular qualquer coisa que seja da função afim, que seja da proporcionalidade, que seja de qualquer outra coisa que esteja relacionado à regra de 3. Você vai conseguir resolver essa parada. Deu para você entender? Então, como você já entendeu isso, olha lá, a relação de tempo e espaço, aqui nesse caso, ambos aumentam na mesma proporção. Tá certo? Ambos aumentam na mesma proporção. Vamos olhar a tabela abaixo? Velocidade de tempo. 30 km por hora, eu chego em 1 hora. Eu diminuí a minha velocidade, olha lá, 15 km por hora. Olha aí, presta atenção, eu diminuí a velocidade. Eu vou chegar aí em 2 horas. Estou diminuindo mais, 10 km por hora. Cheguei em 3 horas. Eu vou aumentar minha velocidade agora, vou chegar a 60 km por hora. Eu chego em meia hora. O que está acontecendo, né, galera? O que está acontecendo aí? Então, na medida em que eu diminuo a velocidade, eu aumento o meu tempo. Ou seja, tem uma grandeza aí que está aumentando, e aí olha a palavra, grandeza, é tudo aquilo que a gente pode medir, tudo aquilo que a gente pode medir, grandeza. Então, uma grandeza está diminuindo e a outra está aumentando. Então, você percebe que de 30 você foi a 15, né? De 15 você foi a 10. Você consegue entender que a cada hora que passa você está diminuindo aí aproximadamente 15 km por hora? Então, se você consegue entender essa base, né, a relação entre velocidade e tempo, quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Isso muito acontece por causa disso aqui, ó. Vamos lá? A gente sabe que velocidade média é ΔE sobre ΔT, como eu já tinha dito para você, e os professores, inclusive, já comentaram contigo também no meio das aulas aí durante o ano, ou até mesmo em umas outras revisões por aí. Então, bora entender essa fórmula, né? Matematicamente falando em sua proporção. Olha lá, se eu deixar assim como ela está e dizer que a velocidade é uma constante, que vou dizer que a velocidade é uma constante, então eu estou analisando o espaço e o tempo, né? Que é o nosso primeiro caso lá. Então, o espaço e tempo aqui, né, estão se dividindo. Então, matematicamente falando, quando grandezas que se dividem são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra tem que aumentar na mesma proporção. Uma outra diminui, a outra também tem que diminuir na mesma proporção. Ou seja, se você, né, vai daqui aonde você está, a qualquer um shopping, né, e você tem aí, deixa eu ver, 10 quilômetros, você tem um tempo aí para chegar de aproximadamente 30 minutos, né, 10 quilômetros, 30 minutos. Você vai a um outro shopping e tem uma distância de 15 quilômetros. Certamente você vai demorar mais para chegar. Então, você vai levar mais tempo para isso. Então, quanto maior o espaço, maior o tempo. Certamente, se você diminuir o espaço, você vai diminuir o tempo. Então, grandezas que se dividem são diretamente proporcionais. E aí, olha, vamos lá. Vou passar esse ΔT aqui, ó, para cá, para o outro lado, primeiro membro, multiplicando.
Vai ficar assim, ó, velocidade média vezes ΔT igual a ΔS. Só troquei aqui, colocando ΔS igual a velocidade média vezes ΔT. É a mesma coisa. Só fiz ajeitar a fórmula, tá bom? Então, deixando ΔS como constante, olha lá, deixando ΔS como constante, o que a gente vai entender? Que a velocidade média e o tempo, né, a relação entre velocidade e tempo, estão se multiplicando. Você percebe ainda há pouco, né, que quando eu ia diminuindo a minha velocidade, o meu tempo ia aumentando. Então, grandezas que se multiplicam, né, são inversamente proporcionais. Quando você vai diminuindo a sua velocidade, você tende a demorar a chegar. Deu para entender, galera, essa parada todinha? Você tem alguma dificuldade? Você está conseguindo entender legal? Você está conseguindo perfeitamente mesmo? Se você, por gentileza, se você não tiver, me ajuda a entender. Beleza, beleza. Daqui a pouco eu acredito, né, que esses slides serão repassados a vocês, tá, beleza? Então vamos continuar. A gente tem a aplicação já aí da questão. Vamos lá? Eu vou deixar aí pelo menos uns 5 minutinhos, que é para você ler, entender a questão, tentar resolver, e aí eu te explico daqui a pouco, passo a passo. Uma outra dica. Essa questão, ela foi uma questão do Enem, tá certo? Foi uma questão do Enem. Ela, como é que eu posso te dizer? Ela tem, no mínimo, 3 formas de resolver. Eu coloquei aqui no slide 2 para você, tá? 2. Então, aqui ela tem no mínimo 3. Então, você pode encontrar a mais fácil, você pode encontrar a mais difícil. Então, fica a seu critério aí quando você começar a ler a questão, beleza? Eu vou te deixar aí 5 minutinhos, que é para você ler com calma e tentar resolver, e aí você me diz a resposta, beleza? Vai que é tua. Renata, ingrata, trocou o meu amor com um pedaço de pão.
Perfeito, galera. Já? Podemos? Então, a galera aqui marcou a letra C, né? Vamos ver qual é a alternativa aí correta. Vamos lá. O gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004. Considerando que a variação nesse número entre os anos considerados é linear, se o padrão na variação no período de 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o número de favelas em 2010 é 968, então o número de favelas em 2016 será D. Aí você tem as alternativas, né? Menor que 1.150, 218 unidades maiores que 2004, maior que 1.150 e menor que 1.200, 177 unidades maiores que em 2010 e maior que 1.200. Então, vamos lá para responder a questão, né? Bom, a priori diz o seguinte, vamos entender o texto. Vamos entender o texto. Existe aí algumas palavras muito mágicas que você precisa capturar logo quando você lê a questão e você já deve, não sei se pode levar a marcar texto, mas acredito que não, você pega a sua caneta preta e já risca ou circula, tá certo? Que são essas palavras aqui, ó. Ó, eu vou marcar aqui com o meu cursor do mouse, olha lá. Padrão na variação, beleza? Padrão na variação. Essa palavra é extremamente importante, porque quando ele diz padrão, é uma coisa que vai se repetir da mesma forma que aconteceu naquele ano, tá certo? Então, ele diz o período, que é de 2004 a 2010. Então, aqui está o período, 2004 a 2010. 2004 a 2010 é o período que vai manter aquele mesmo padrão, tá? Ele ainda continua, se mantiver nos próximos 6 anos. Ou seja, 2004, 2010, 2016, todos eles vão manter o mesmo padrão. Ou seja, o mesmo aumento que acontecer de 2004 para 2010 vai acontecer de 2010 para 2016. Então, ele te fornece os números em 2004, que é 750, e em 2010, que é 968. Então, de 2004 para 2010, houve um aumento, né, do número de favelas. Que aumento foi esse? Né? Que aumento foi esse? É fácil de descobrir, né? É só subtrair. E esse aumento, que vai ser o padrão, vai se repetir de 2010 para 2016. E é aí que a gente ganha a questão. Olha lá. O padrão na variação de 2004 para 2010, como é que eu descubro? É só pegar o valor maior, olha, variação, pega o maior menos o menor. Eu consigo descobrir que a variação de 2004 para 2010 é 218. Então, como ele vai se manter durante os outros próximos 6 anos, então, de 2010 para 2016, é só pegar 2010, que é 968, mais o padrão que vai acontecer. Lembra que eu te falei que padrão é a mesma coisa que razão lá na progressão aritmética, né? Então, é só pegar, quando você quer descobrir um outro termo, você não pega aquele valor e soma com a razão, encontra outro termo, pega aquele termo, soma com a razão, encontra outro termo. Então, assim sucessivamente. Você vai pegar o 2010, somar com o padrão, né? E aí você vai encontrar que em 2016 é 1.186 favelas. Então, isso vai te dar aí a alternativa letra C, como todos já marcaram. Perfeito? Como eu te disse, existem várias outras formas de se resolver. E como eu também te falei em regra de 3, vamos comentar na regra de 3, né? Ó, considerando 2004 como ano zero, a gente vai ter o seguinte. Olha lá. Ano, tá aqui o ano, ó, e o número de favelas. No ano zero é 2004. Tá aqui, ó, 2004, eu tenho 750 favelas. Perfeito? Ó, depois de 6 anos, eu tenho 968. Mais 6 anos, eu vou ter o quê? Y favelas. Eu não sei quantas favelas tem, porque aqui, o que é esse 12, né? É quando for em 2016. Beleza? Que é depois de 12 anos, tá? Depois de 12 anos. Então, em 2016, eu não sei. Como é que eu aplico aqui a regra de 3? Bora pensar um pouquinho.
Eu vou analisar a variação que vai daqui para cá e daqui para cá. Olha lá, que está em vermelho aqui, ó. Tá vendo? E vou analisar a variação aqui embaixo, ó. Está em azul. Então, preste atenção aqui na regra de 3. Olha lá. Presta atenção na regra de 3. Olha lá. Em vermelho, ó, daqui para cá deu 6. Tá aqui 6. Daqui para cá deu 6. Então, tá aqui o 6, ó. Daqui para cá, aumentou quanto? É só fazer a diferença, ó. 218, né? Daqui para cá, ó, aumentou 218. Daqui para cá, aumentou quanto? Não sei. Vou chamar de X. Não sei. Daqui para cá eu sei que foi 6, daqui para cá aumentou 6. Daqui para cá aumentou 218. Daqui para cá eu não sei quanto eu aumentei. Então, eu vou chamar de X, tá bom? Fazendo essa regra de 3 aqui, ó, é fácil. Se aqui é 6 é 218, 6 também vai dar quanto? Adivinhe? 218. Então, X igual a 218. Então, daqui para cá eu tenho que somar quanto? 218. Então, galera, não tem erro. É só pegar 968 mais o valor do aumento. Quanto é o aumento? 218, como a gente já sabia antes, né? Como a gente já sabia aqui em cima. É só pegar 968 mais 218, que vai dar também 1.186. E aí a gente conclui que é a alternativa letra C. A gente conseguiu entender isso, galera? Professor, existe outra forma de se resolver essa parada? Existe, galera. Existe. Eu queria muito que tivesse isso numa sala de aula, né? Um quadro, porque assim eu te mostraria todas as formas possíveis de como a gente poderia resolver essa questão. Se você puder pesquisar, pesquise determinante. Como é que calcula determinante? Professor, você pode voltar para tirar um print? Sim. Vamos lá. Essa questão aqui? Pronto. Já bateu o print? Vamos voltar aqui, então. Então, galera, eu queria tentar te mostrar todas as formas possíveis. Pesquise determinante. Pega esses valores aqui, ó, 0, 6 e 12, coloca em colunas. Repete a primeira linha. Vai ficar 0, vai ficar assim, ó, 0, 6, perdão, 0, 750, 6, 968, 12 e o Y, que eu não sei. E aí você repete no final 0,750. E aplica lá o determinante, pesquisa determinante. Você vai encontrar direto 1.186. Diretão, quando você fizer o cálculo. Então, eu queria também ter essa oportunidade de te mostrar de como se resolve dessa forma. Tá bom? Pesquise, pesquise. Tá bom? Olha lá. Outra questão. Isso aqui foi uma questão que eu pesquisei e tirei da física. Tá? E eu vou resolver ela assim, com um olhar mais da matemática. E aí eu vou pedir também que os professores pudessem tentar resolver ela de forma, assim, na física, né? Eu acho que é bem interessante ter esses dois olhares. Beleza? Eu vou dar aí para ele 5 minutos para resolver. E aí, enquanto os professores também possam pensar na questão. Beleza? Vai que é tua.
Se eu responder, eu ganho um chocolate do Alberto. De rocha. Então, vamos lá? Vamos dar uma lida na questão. Vamos dar uma lida aí. No instante em que um índio dispara uma flecha contra sua presa, que se encontra a 14 metros de distância, ela corre tentando fugir. Se a flecha e a presa se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido, com velocidade de módulos 24 e 10 metros por segundo, respectivamente, o intervalo de tempo levado pela flecha até atingir a caça em segundos é. Então, assim, né, eu olhei e tentei trazer isso, como nós estamos falando em metros por segundo. Então, aí a gente está falando, né, na função, né, afim, já que isso é uma reta, beleza? Então, vamos observar duas funções. Primeira, a gente tem aí a equação, né, que é a função. Você tem a função, você tem a função da flecha, né? Você tem a função da flecha. Ó, a função da flecha, não esqueça, é sempre ax mais b, né? A gente está falando da função afim, beleza? Então, você tem ax mais b. Então, galera, olha lá, ax mais b. Como, né, a nossa variação, né, que é a nossa, não, o nosso a, né, ele é dado aí, né, pelo 24, olha aqui, ó, meu cursor, ó, pelo 24, ó, da flecha. Então, vai ser 24. Como ele parte da origem, né, porque ele faz aqui a flecha, então ele está partindo da origem. Se ele parte da origem, né, o nosso B é zero. Não esqueça do início da aula que eu falei, né? Então, o nosso B é zero. Então, a função da flecha, aqui nesse caso, é, ó, flecha, que é F, na função de tempo, é 24t. Pronto. A gente já encontrou aqui a função da flecha. Falta encontrar a equação, né, que é a função da presa. A função da presa aqui nesse caso, olha lá, vai ser o A, que é 10, não é isso? Vai ser o A, que é 10, e ela vai partir a 14 metros de distância. Então, ela não está no ponto de origem, ela já está a 14 metros de distância. Então, o B, nesse caso, é 14. Então, olha aí como a gente pode observar, ó, a equação da presa, que é o P aqui, ó, AX mais B, o A é 10 e o B é 14. Na questão, agora vem a pergunta, né, que é extremamente importante, ele diz o seguinte: o intervalo de tempo levado para a flecha atingir a caça. Ou seja, quando a função da flecha for igual a de quem? Da presa. Ou seja, quando eles interceptarem, né, quando a flecha chegar na presa. Ou seja, eles vão se tocar. Se eles se tocam, é um encontro entre eles. Se é encontro, eles têm que ser iguais. Pronto. Aí você mata a questão, que é o encontro entre a flecha e a presa. Então, a flecha aqui é 24t, ó, e a presa é 10t mais 14. Resolvendo a equação no primeiro grau, fácilzinho, ó. O 10t está positivo, vai para lá negativo. 24 menos 10, 14. Passo 14 dividindo. 14 dividido por 14, 1. Alternativa aí, letra B. Galera, deu para você entender a parada aí? Deu para você entender? A galera da física aí gostou da ideia do que eu fiz? Eu não sei se saiu legal assim, vocês conseguiram entender. Vocês querem fazer o complemento? Vai, eu deixo. É que para resolver essa questão na visão da física, seria pensar no seguinte:
Na velocidade relativa. Quando dois corpos eles estão se afastando um do outro, a velocidade relativa deles vai ser a subtração entre a velocidade do primeiro menos a velocidade do segundo. E quando eles estão se aproximando, a gente vai fazer o contrário, a gente vai somar a velocidade do primeiro com a velocidade do segundo. Aqui nesse caso, ele diz que a flecha e a presa, eles estão se afastando. Por quê? Porque a presa está se movimentando, e com esse movimento da presa, ela está se afastando da flecha. E aí, como eles estão se afastando um do outro, a gente vai subtrair a velocidade do maior pelo menor. No caso, a velocidade da flecha é 24, a velocidade da presa é 10, a gente subtrai 24 de 10, dá 14. E aí, a gente vai ter que utilizar aquela fórmula do sorvete lá. Só que a gente vai ter que considerar o seguinte: a posição inicial é igual a zero. Aí a gente vai fazer 14 dividido por 14, porque é 14 da velocidade relativa e 14 da distância. Dividindo 14 por 14, o tempo é igual a 1. Perfeito, perfeito. Parece bem mais fácil, né? Parece bem mais fácil. Então, mas aí, nesse caso, precisaria entender o que era velocidade relativa, né? Senão, você acabaria se confundindo entre somar e subtrair nesse caso, né? Sim, sim. Perfeito, perfeito. Então, eu espero que a gente vai concluir. Então, assim, galera, eu espero sinceramente ter ajudado vocês de alguma forma, né? A gente quis aqui tentar fazer um negócio bem legal, assim, pelo tempo que a gente tem. Eu espero que esse é um momento de você, né, descansar, mas se você for ansioso, não quero descansar, quero estudar mais, porque acha que não estudou o suficiente, tenha calma. Então, leia aquilo que você já sabe. Porque se você ler algo novo agora, pode te causar desconforto e na hora da prova pode te dar um branco muito maior e tu vai esquecer certamente aquilo que tu estudou, né, com grande clareza. Então, eu te aconselho a descansar, te aconselho a tomar bastante água. É uma prova cansativa, você já percebeu isso no domingo passado. Então, eu quero que você, o melhor, te desejo uma boa prova e que é o teu ano, né? É o teu ano. Esse ano é o teu ano. Então, te dedica, né? Olha para a tua prova como algo que você estudou e sabe o que tem ali dentro. Então, galera, eu desejo do melhor para vocês, tá certo? Eu desejo o melhor para vocês. Eu estou muito confiante de que vocês são capazes de fazer uma boa prova e que sairão com toda a certeza vencedoras. E um detalhe, me convidem para o churrasco, porque é o melhor de todos. Tá certo? Muito obrigado, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Uma dica para amanhã: comprem 2 litros de açaí para se acalmar, mas não é para desmaiar pro domingo, beleza? Tchau, tchau, galera. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, professores. Até qualquer dia.